Olá, muito boa tarde. Regressa ao programa Eclésia, que neste dia o convida a olhar os textos bíblicos que a liturgia nos apresenta no próximo domingo. Neste exercício de análise contamos com a presença entre nós do Padre Vítor Gonçalves. Ele é pároco na cidade de Lisboa. Muito obrigado por estar na nossa companhia aqui do programa Eclésia. Vamos então debruçar-nos sobre esta proposta da liturgia para este que é o 22º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo, de alguma forma, propõe-nos, podemos dizer, alguns valores que acompanham esse desafio do reino. Valores como a humildade, gratuidade, amor desinteressado, que perpassam um bocadinho por estes textos que a liturgia nos propõe. É verdade. De facto, assim, neste final do mês de agosto, que é tantas vezes o mês de férias para muita gente, para quem as pode ter, tirando aqueles que infelizmente não as têm por não ter trabalho, é um grande convite à humildade e quase a inverter um bocadinho os nossos critérios naquilo que é a relação uns com os outros até. O Evangelho é nisso muito paradigmático, mas logo a primeira leitura de Ben Sirá convida a essa atitude de humildade. Eu gosto sempre de lembrar que na palavra humildade, não a sua palavra bíblica, mas a nossa palavra latina, está a raiz de humus. E o humus é a terra. É a terra fecunda, não é a terra endurecida, não é a terra seca, mas é aquela terra capaz de receber as sementes. É um regresso às origens, ao essencial. Ao essencial. E no fundo, percebermos de facto todos como possibilidade de crescimento a partir de baixo. Às vezes a grande tentação é os primeiros lugares, é a ânsia de rapidamente ser famoso. O Andy Orwell dizia, todos têm direito a 15 minutos de fama, não é? E vemos como essa fama, até em contexto televisivo, surge quando se quer entrevistar alguém no meio de uma multidão, aparecem logo 50 ali à volta a dizer adeus mãezinha, para ser visto. Claro que não é no sentido de não ter valor, é o gosto de nos sentirmos reconhecidos, mas a tentação grande do primeiro lugar, do lugar de evidência, até de muitas vezes nos fazermos mais do que aquilo que efetivamente somos e reconhecer que esse ser, essa dimensão, não se trata aqui de uma humilhação, nem um apoucamento de nós próprios. Não é como eu às vezes também gosto de dizer, não é coitadinharmos-nos, não é? Não se trata nada disso. Trata-se de que a humildade é também a verdade. E a verdade é sempre a possibilidade de nós crescermos, de nós valermos por aquilo que somos e fazemos, sem nos julgarmos melhores que os outros. E o cristão funciona neste itinerário da humildade, do respeito pelos outros e do saber, não direi os seus limites, mas saber o lugar que o outro ocupa, não é? A preocupação também com o outro. Eu penso que o cristão gosta de fazer o bem sem que seja notado. E, portanto, sem dar nas vistas, que era um bocado o confronto, um bocadinho que encontramos nos Evangelhos, Jesus e se calhar os fariseus, ou aquele jeito de dar a esmola e tocar uma trombeta. Não. A esmola é dada no segredo, que a tua mão direita não sabe o que faz a tua mão esquerda. E isto destoa com aquilo que a sociedade hoje nos vai às vezes, sim. Um bocado dei e toda a gente tem que saber que dei. Não. O cristão faz o bem como se as pessoas vissem a sombra dele, que toca e faz o bem. É uma parábola, uma história muito bonita de um homem que tinha pedido esse dom a Deus, de curar os outros com a sombra, e as pessoas não viam quem fazia e recebiam aquela graça. Muito bem, vamos então avançar neste itinerário de análise. Vamos escutar o Evangelho deste domingo, um Evangelho que é de Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou a um sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante que tu. Então, aquele que vos convidou a ambos terá que te dizer: dá o lugar a este, e ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá: amigo, sobe mais para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.
Jesus disse ainda a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, te convidem, e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Evangelho de Lucas e esta passagem do banquete, não é? É quase uma recomendação de etiqueta que Jesus nos propõe. Inicialmente tem isso, podia ser escrito aí num livro de etiqueta e boas maneiras, né? não procurar os primeiros lugares, mas é mais profundo, claro, que isso. É importante percebermos que São Lucas é aquele que põe mais vezes Jesus a comer em casa dos fariseus. Pelo menos 3 vezes Jesus aceita este convite e percebemos como aqui há um contraste entre aqueles que o observam e Jesus, todos o observavam, mas também Jesus mostra-se como um grande observante daquilo que são as atitudes. E estamos a imaginar um casamento, estamos a imaginar um momento assim de uma grande festa pública onde esta tentação dos primeiros lugares surge. De facto, aquilo que nos parece aqui também significativo é Jesus vai buscar um texto dos Provérbios, vem no livro dos Provérbios exatamente esta primeira parábola, em que é dito, quando fores convidado, não busques o primeiro lugar, é no livro dos Provérbios, capítulo 25, versículos 6 a 7, mas vai ocupar, não ocupes o lugar dos grandes, mas escolhe o último lugar, porque talvez possas ser chamado para os primeiros. Esse sentido, volto a dizer, não é para nos humilharmos, não é para desvalorizarmos. Nunca essa é a perspectiva de Cristo. Mas é sempre a perspectiva da tal humildade primeira como atitude na relação e nos espaços. Uma certa oposição a uma lógica de ambição. É a lógica, de facto, do serviço, é a lógica que depois ressalta profundamente, diríamos, nessa segunda palavra, que tem a ver com, no fundo, a assimetria do reino de Deus. É um banquete e à mesa. A mesa normalmente revela, não é? Revela as pessoas, costuma-se dizer, falar na mesa da Eucaristia, na mesa da refeição, que é o que temos aqui, e também na mesa do jogo, não é? Tantas vezes as pessoas se revelam, os seus temperamentos, as suas tendências, a sua maneira de ser, se revela à mesa, não é? Quer verdade. pelo lugar que procura ocupar, quer na forma, no caso do jogo, de saber ganhar ou saber perder. A mesa acaba por ser muito simbólico para a pessoa se revelar. É extraordinariamente simbólico em contexto bíblico e em contexto humano, né? Porque nós não vivemos sem comermos, sem nos alimentarmos. E daí a Escritura estar cheia de inúmeros momentos de refeição. O próprio Deus é um Deus que se preocupa com o alimento do seu povo. Nós vemos isso de muitas formas, desde a hospitalidade de Abraão, até mais, antes, logo mesmo no paraíso, naquele relato, é um bocado... faltou foi ali a mesa, foi uma árvore, um fruto e tal, mas como a dimensão do comer juntos, do comer como uma expressão ao mesmo tempo de ação de graças pelo alimento recebido, que nos dá força. O comer também que nos configura com aquilo que comemos. E sabemos isso. Todos os médicos falam que nós somos também mais saudáveis consoante nos alimentamos saudavelmente. Portanto, há aqui uma dimensão não só simbólica, mas real também. O comer entre amigos. O comer quando as pessoas estão zangadas é um horror, parece assim uma espécie de pequeno purgatório. As e o comer não sozinho falam. também. O comer sozinho, não é? Às vezes, pronto, à pressa, por necessidades, naqueles balcões quase virados assim para uma parede ou para um vidro ou para uma televisão, não é? Há toda uma dimensão celebrativa a que a refeição é chamada a ser. Celebrarmos a vida, porque é isso que ali está. E por isso, muito também, a presença do comer, creio mesmo que na Bíblia o verbo comer aparece tantas ou mais vezes que o verbo rezar, que é muito interessante, e o lugar da refeição
na vida de Jesus com os discípulos. Portanto, os momentos vários e depois a confluir nessa chamada última e primeira, no fundo, ceia, em que aí sim o alimento ganha uma dimensão, de facto, transcendente, no sentido de que é Jesus a dar a sua própria vida. Dou o meu corpo, o meu sangue. Isso tem muito a ver com a totalidade do nosso viver. Quantas vezes o pai ou os pais à mesa gostariam, se calhar, de dar melhor aos seus filhos, e aquele pouco que é dado com tanto amor, que tem uma força de nos alimentar muito mais do que manjares suculentos. É isso. E por isso o cuidado de que a ninguém falte o alimento também, e o modo como nos alimentamos, como comemos. Esta lógica dos primeiros lugares também encaixa, e ela não está aqui aleatoriamente, mas também encaixa na dinâmica das nossas comunidades cristãs, não é? Onde não é que se busque especificamente, mas sabe muito bem, ou às vezes há aquela apetência pela distinção, pelo reconhecimento público, e isto funciona perfeitamente. Absolutamente. Não é? E até às vezes uma coisa muito simples, que são os próprios lugares de serviço, não é? Quer dizer, gosto tanto de estar a servir que até me esqueço que outros também podem servir. Eu gosto muito de lembrar um princípio que eu vi pela primeira vez no Movimento por um Mundo Melhor, onde dizia: aquilo que pode ser feito por muitos não deve ser feito por poucos. E no contexto das comunidades devia ser essa a paixão. A nossa paixão devia ser: há 10 leitores, muito bem, pode haver 20, pode haver 30. Posso só ler uma vez no ano se isso tudo for um serviço que todos fazem e que muitos cada vez fazem mais e melhor. Quem diz isso diz muitas outras coisas. É sempre a lógica de que todos possam tomar parte da mesa. Mas esta mesa tem, este Evangelho tem um tema para mim ainda mais importante do que esta da procura dos primeiros lugares. Tem a ver com o tema da retribuição, que é a segunda parábola que Jesus, de algum modo, uma parábola, não é? Porque ela mostra, de facto, como há uma assimetria. Portanto, as coisas não são simétricas, não é assim: eu dou para que depois tu me dês. A lógica de Deus é completamente diferente. E se repararmos, Jesus, olhando aquela gente, conhece a nossa realidade. É assim: os pais fazem um casamento para o seu filho ou para a sua filha e convidam 200 pessoas. Todas essas 200 pessoas, esses que aí houver, em princípio convidarão depois aquela. Há aqui como que uma estratificação das coisas que fica tudo entre os mesmos. E Jesus diz: quando fizeres uma refeição, não convides. E agora ele fala de 4 classes de pessoas. Um almoço ou um jantar. Não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. São os habituais. São aqueles que fazem parte do nosso círculo. Mas oferece um banquete. Quando ofereces um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Bem, isto é de uma força extraordinária, não é? 4 classes também de pessoas. Estes segundos são os excluídos, mais ainda são os impuros na lógica judaica. Ele estava a comer em casa do fariseu, especialista em saber bem o que é impuro e o que é que não é. Portanto, esse é o convite, de facto, de um suplemento de generosidade e gratuidade de quem faz, mas que não espera receber, não procura receber. É o amor sem anzol na ponta, não é? Às vezes temos um amor que lá no fundo nós sabemos que vamos receber qualquer coisa daquilo. E em relação àquilo que era a religião dos méritos, muitas vezes que o judaísmo se tinha transformado, acontecia isso: eu faço a Deus porque sei que Deus me vai recompensar. Claro, claro. Bom, vamos então avançar nesta nossa análise e vamos olhar então a primeira leitura do livro do Ben Sirá. Vamos para o Antigo Testamento, não é? E aqui temos novamente a humildade. Sim. A humildade como aquela via verde, não é? Que nos permite progredir no nosso caminho em relação até chegar a Deus. Nós sabemos, o livro de Ben Sirá é um livro diríamos quase de conselhos, este autor, e mesmo ele começa filho. Há aqui uma dimensão muito ponto paternal de aconselhar a este proceder com humildade e no fundo funciona sempre também em paralelos ou em contraponto, não é? Procede com humildade, serás mais estimado que o generoso. Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te.
é grande o poder do Senhor e os humildes cantam a sua glória. E depois diz mesmo, a desgraça do soberbo não tem cura, porque a árvore da maldade criou nele raízes. E o contraponto, o coração do sábio compreende as máximas do sábio e o ouvido atento alegra-se com a sabedoria. É de facto em ordem a esta disponibilidade. Voltamos já, o que é o humilde? O humilde é aquele que está aberto, não está fechado em si, não é autossuficiente. No sentido de ser completamente independente daquilo que lhe vem, seja de Deus, seja dos outros. Portanto, é um receptivo. O soberbo, o que se julga melhor e maior que todos, à partida só precisa dos outros na medida em que isso o ajuda ainda mais a ser elevado. Não, o humilde é aquele que está disposto a acolher e, no fundo, o quê? A sabedoria. Que é esse caminho de sabedoria que aqui é proposto. E como é que confrontamos isto com aquela lógica muito atual, muito dos nossos dias, da competitividade, de nos munirmos de todas as armas, de conhecimentos, de cursos, de pós-graduações para vingarmos no mundo laboral, para sermos cobiçados pelas empresas concorrentes, porque quase que somos insubstituíveis e autossuficientes naquilo que fazemos? Não conjuga com esta... Conjuga neste aspecto. De facto, a palavra competitividade pode ter uma dimensão negativa, que é eu passar acima de todos os outros. Não precisar dos outros. E não só, nem olhando a meios nenhuns lá só com a ideia do fim, mas tem... Ou saber trabalhar em equipa. Exatamente. Tem o sentido positivo de... Cá está um pouco naquela expressão, é assim, não quero triunfar sozinho, eu não triunfo só, mas triunfamos uns com os outros. É a dimensão, de facto, comunitária e responsabilidade comunitária que aqui está. É um bocado, uma frase também conhecida, uma alma que se eleva e leva ao mundo inteiro. Sim, é esse sentido. Eu não me elevo sozinho, mas eu elevo-me puxando os outros para cima. E então aí a competitividade é positiva, é boa, é estimulante, não é? Não no sentido de pisar ninguém, mas no sentido de promover. E nós vemos isso, nós vemos empresas, nós vemos iniciativas onde é tão interessante mesmo quem teve a ideia ou quem parece que está assim mais à frente, diz, eu não seria nada sem estes que trabalham comigo. Eu não seria nada sem estes que também me estimulam e, por isso, este triunfo, e nós andámos assim um tempo em volta de futebols, não é? É isso, é assim, é o sentido da equipa, é o gosto de... Até porque a alegria partilhada de um triunfo é muito maior do que a alegria solitária. A alegria solitária, a pessoa fica, tem lá os tais 15 minutos, ou pode ter até muito tempo de fama, mas no fim está vazio. Enquanto com a alegria partilhada, com o triunfo que conseguimos, seja uma empresa, seja uma família, cá está, esta lógica passa e deve passar para a dimensão da família. Uma comunidade, essa é a riqueza maior. E continuamos então agora a segunda leitura da Epístola aos Hebreus, e há aqui algumas advertências aos crentes de alguma forma instalados numa fé cómoda, sem grandes exigências, e ajudá-los a despertar para que o cristianismo não é propriamente soft, tem exigências, não é? E quer pessoas empenhadas. Uhum. De facto, este texto, a Carta aos Hebreus, é um contexto, claro, de teofania. No fundo, evoca nesse primeiro momento a teofania do Monte Sinai, com todos aqueles sinais muito visíveis e muito materiais, e o autor que mostra esta novidade do cristianismo, não tanto a partir da solenidade, mas muito mais a partir da verdade desse encontro em Cristo e com Cristo do mistério de Deus. E isso implica, de facto, uma situação de grande coerência com a própria fé. Aproximaste-vos da cidade do Deus vivo, dessa realidade nova dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição e de Jesus, mediador da nova aliança. Parece contrapor um bocadinho com aquilo que falávamos da primeira leitura e do Evangelho, na dimensão da humildade, quase parece um apagamento, mas, contudo, não, aqui tem um fator fundamental da verdade, e essa verdade de Deus é grandiosa, só que é uma grandiosidade que não oprime, uma grandiosidade que vem da própria essência de Deus. E interessante, lembrava-me há bocadinho de
quanto à nossa grandeza também, porque a humildade não é porque Deus nos gosta de nós coitadinhos, não é nada disso. Pequeninos não, e não. reduzidos. Deus quer nos fazer sempre grandes. E aí há um poema do Fernando Pessoa que temo não o consegui dizer tão bem, mas é assim: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Põe quanto és no mínimo que fazes. Sê todo em cada coisa. E por isso, no lago a lua brilha, porque alta vive. O lago é o espaço, mas o seu brilho, o brilho que ele reflete é o da lua, que está lá bem alto. De algum modo, nós também refletimos essa luz que Deus põe em nós e que nos faz, no fundo, também irradiá-la. Aquele que tem essa luz não a pode guardar para si. Tem de a multiplicar. E depois é uma dinâmica de caminhada que também deve ser assumida na própria comunidade cristã. Esta noção de corpo e que somos vários e que caminhamos na mesma direção. E se repararmos, nós andamos já há alguns domingos e vamos continuar a ouvir Jesus a caminhar. Portanto, Ele está a caminhar para Jerusalém com uma dimensão da nossa vida. Todos estes textos se situam neste caminho de Jerusalém, não é? Muito bem, ficam então estas reflexões que fizemos à volta destes textos que serão os propostos pela liturgia do próximo domingo. Padre Vítor Gonçalves, muito obrigado por nos ter ajudado a penetrar, ao fim e ao cabo, na riqueza contida nestas linhas importantes. Muito obrigado. Fica então este olhar sobre as mensagens contidas nestes textos que serão escutados nas missas do próximo domingo. Mesmo a terminar, lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É a partir das 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, se for esse o caso também, umas ótimas férias.